Eu quero hoje falar sobre este tema, esta visão que Isaías teve. Ora, que o Senhor possa tocar na tua vida, na minha, para que possamos conhecer esta manhã. E eu chamo esta meditação, eu vi o Senhor e isso mudou a minha vida. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do clamado, e a casa se encheu de fumaça. Eu tentei ver muitas imagens na net sobre este episódio, e havia muitas que eu poderia trazer. E nenhuma seria, se calhar, como realmente foi, mas pronto. Eu tive de escolher uma, escolhi esta. Mas isto acontece, começa é muito importante o versículo 1, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Era um tempo sem paralelo na história de Israel, um tempo realmente de perda. O rei estava a perder, havia morrido, havia uma grande indefinição acerca do futuro do país. E Isaías estava a passar um tempo, como todo Israel, um tempo difícil de questionamento acerca de como é que seria o futuro. Talvez hoje seja um momento também em que nós, portugueses, vamos a perguntar como é que vai ser o dia de amanhã. E espero que todos nós, de alguma forma, possamos participar neste ato importante que é contribuirmos para o nosso país, não é? Mas, independentemente deste momento difícil que ele estava a viver, este momento em que o rei havia morrido, não é? E também havia, à parte disto, não é? A profecia que nos é dada, foi revelado que por causa da idolatria e do afastamento do povo de Israel, eles seriam afetados, seriam invadidos por outros povos. E por isso iriam ser destruídos. Realmente a nação de Israel iria passar por um tempo de muita mudança, debaixo de grande influência de outros povos que iriam invadi-los, o povo babilónico, o grande império babilónico. E a vida ia ser abalada de um momento para o outro, não é? E talvez tu e eu passemos momentos em que nós percebemos o que isso significa, não é? A grande incerteza dos momentos em que nós vivemos, em que hoje o que teríamos talvez por seguro, amanhã pode ser completamente inseguro. E são momentos desses também que às vezes precisamos de estar diante de Deus e de ter um encontro com Deus. E como igreja também muitas vezes participamos por tempos em que há grandes mudanças, em que Deus está a trazer grandes mudanças, e que às vezes no meio destas mudanças todas esquecemos a coisa mais importante, que é Deus. Aonde Deus está. E onde é que Deus está? Primeiro está num alto, assentado num alto e sublime trono. E por isso, se calhar, a primeira grande lição que nós temos é esta necessidade de buscarmos a Deus. Eu pus aí no templo, mas o templo, claro, é o momento, eu acredito, de comunhão com outros cristãos, para nos encontrarmos com Ele e para tornar a Ele a nossa maior paixão e desejo. Se tu e eu queremos ser usados por Deus, este é um mês em que estamos a falar acerca um mês de missões, em que falamos acerca de Deus nos usar a nós na vida de outros. Precisamos de ter uma experiência, uma proximidade com Deus. Não necessariamente uma experiência como Ele teve, eu espero que não, até sinceramente. Mas um encontro com Deus, um encontro em que tu vês Deus, em que Deus aquece o teu coração, como aqueles discípulos que iam para o caminho de Emaús, não é? E que perceberam que o coração deles estava-se a aquecer, não era um fogo, mas era um momento com Deus. Às vezes nós queremos ter momentos assim, grandes, assim, essas grandes experiências, mas Deus se manifesta de muitas maneiras diferentes. Não é? Como quando Moisés estava lá, à espera de uma revelação, quando Elias estava lá à espera de uma revelação de Deus, lá no cimo daquele monte, não é?
a fugir da esposa de Acabe, e quando ela estava à espera que Deus se manifestasse com fogo, com trovões, e de repente há um ventinho em que Deus se manifesta. Então, as experiências com Deus é momentos de encontro com Deus, momentos em que Deus aquece o teu coração, em que tu percebes que é Deus que fala contigo. Se calhar nos momentos de grandes mudanças, nós precisamos ter este encontro com Deus, essa proximidade com Deus. E enquanto Isaías permanece, ou mais provavelmente fica ali prostrado na porta do templo, toda a sua consciência se concentra naquele Deus incrível. Ele torna-se consciente de Deus. E claro, 3 coisas que eu queria ver convosco aqui nesta passagem. Primeiro, Deus, a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano, ou seja, Ele está sobre tudo e sobre todos. É Ele que pode mudar as condições e as circunstâncias de acordo com a sua vontade. É interessante que um comentário diz assim: Isaías tem conhecimento da morte do rei Uzias e logo cônscio, ao que parece o desgosto nacional, ante as dificuldades e perigos que a nação tinha agora de enfrentar, penetra nos átrios do templo para se aproximar de Deus. Então ele havia esta visão. Pouco antes oprimiu no abandono que o país se encontrava, lutado e o trono vazio, mas agora vê Deus aonde? No trono. No alto e sublime trono. E é interessante as 3 expressões que nós lemos. Né? Primeiro, ele está num trono. Significa que ele é o rei. Ele está num trono que está exaltado e alto perante a nação. E depois também vemos que as águas, ou seja, a presença de Deus, enche todo aquele lugar. Eu acho que isto é a visão que este homem tem de Deus, não é? É que Deus é o Deus governador e dominador da história. A vontade de Deus é a última, a derradeira vontade no mundo. Eu acho que isso é muito importante. Independentemente de o que tu e eu estamos a passar, o final da história é de Deus. E tu podes confiar nisto. Tu podes se entregar a esta verdade. Que mesmo que o mundo esteja em muitos rebuliços, Deus está num alto e sublime trono. E o que é mais importante é que tu tenhas um relacionamento de perto com Ele. Os tempos de perda podem tornar-se tempos de oportunidade para a tua vida e para a minha vida. Às vezes nós ficamos escravos das nossas próprias circunstâncias, quer sejam por causa do país, quer sejam por causa das circunstâncias familiares que estamos a passar, ou pessoais também, de saúde. Independentemente de tudo isto, nós podemos ver que Deus é um Deus que escreve também em momentos de grande perda. E há tanto que fala disto, não é? Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, de Jeremias, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o livro de Romanos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as experiências dolorosas da vida, até as perdas que nós vamos tendo, até as dificuldades que nós passamos, são oportunidades de Deus para trabalhar em nosso coração. No livro de Salmos já encontramos o Salmo 20, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Poderíamos pôr aqui outras coisas, em empresas, em bolsas, em lugares, o que quer que seja, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Esta é a grande esperança que este homem tinha. Então, a importância de nós não deixarmos que as circunstâncias sejam limitações para a nossa vida, é aprendermos a abrir os nossos olhos e vermos Deus que está no alto e sublime trono. E por isso o mais importante de tudo é tu concentrar os teus olhos. Não nos diagnósticos que tu vais tendo na vida. Eu lembro-me, não é? E várias vezes me lembro, as maiores lições que nós temos na vida não são como as experiências boas da vida. Os tempos difíceis, não é?
Várias vezes me lembro, na altura em que eu e a Cida fomos ao médico, ali no IPO, há 6 anos atrás, e a médica nos disse assim, rapidamente, sofre, se calhar para ela não perder a coragem, que a Cida tinha um cancro bastante agressivo, não é? E tivemos a plena confiança em Deus, que Deus estava presente connosco. Que era um momento de oportunidade de Deus para nós aprendermos a conhecer Deus de uma forma diferente. A primeira coisa que ele percebe é este Deus Santo. A segunda que ele percebe é a santidade de Deus, semelhado por serafins que estavam à volta de Deus. Serafins, a palavra serafim significa consumido pelo fogo, eram seres que brilhavam por todo o lado, não é? E uma espécie de anjos, realmente, e não vou falar muito acerca disto, mas estes anjos, realmente, que possivelmente aparecem também em Apocalipse capítulo 4, com 6 asas, tapavam a face, sinal de humildade perante Deus, tapavam os pés, sinal do seu serviço a Deus, e 2 voavam, falando da mensagem que eles levavam. Então, estes anjos que são ministros de Deus a favor de quem? A nosso favor. Uma oração da Igreja Católica diz: anjo da guarda, minha companhia, guarda-me de noite e de dia. E eu acredito que de alguma forma, se tu és filho de Deus, tens um relacionamento, tu vais ter, não tens que ter um anjo só para ti, ok? Não seja assim egoísta, mas Deus vai prover anjos que muitas vezes vão agir em tempos que tu nem imaginas. E estes anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Alguns pensam que isto é Trinidade de Deus, mas possivelmente estava a falar acerca da perfeição, da perfeita e completa grandeza de Deus. Estes anjos que clamavam isso: Santo, Santo, Santo. O salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quando eu tenho esta visão, esta santidade de Deus, esta ideia de sermos santos, o apóstolo Pedro diz: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E talvez alguns digam: mas quem é que é santo? Quem é que é? Claro que santo tem a ver com a ideia de separação para Deus, e a santidade é algo que Deus te dá a ti. No momento em que tu te tornas filho de Deus, Ele te torna santo naquela altura. Claro que tu não és perfeito, mas a partir dali começa um caminho diferente na tua vida, porque tu és filho de Deus. Começa uma nova história contigo. E esta ideia de santidade, às vezes santidade não é sermos pessoas caretas, pessoas assim alienadas deste mundo, pessoas que vestem de uma forma esquisita, pessoas que têm uma linguagem um bocado estranha, mas pessoas que verdadeiramente ficam satisfeitas em Deus. E eu achei muito interessante esta semana, enquanto estava a ouvir um devocional, sermos santos é simplesmente estarmos plenamente satisfeitos em Deus. Quando tu estás satisfeito em Deus, tu não precisas de pecar. Quando Deus é tudo para ti, quando tu estás contente com Ele, realmente para que é que tu vais pecar? E no curso de Liberdade em Cristo nós falamos da importância de em Deus tu seres plenamente aceite, seguro e realizado. Quando tu és plenamente aceite, seguro e realizado, para que é que tu vais ter que mostrar as posses que tu tens a alguém? Para que é que tu vais querer vestir de uma forma que tu não te sentes bem vestido? Para que é que tu vais querer agradar os outros? Porque Deus é quem tu queres agradar. Para que é que tu vais estar a criar ficar ansioso por um momento em que tu estás a viver, quando Deus é o teu Pai, Ele vai cuidar de ti? Então, sermos santos significa realmente dizer: Deus, tu tens o melhor para mim. Alguns jovens pensam que Deus é um desmancha-prazeres. Não. Deus quer que tu tenhas todo o prazer no mundo, mas sem dor de cabeça depois. Como alguns quando se embriagam, não é? Depois ficam com dor de cabeça ou mal dispostos. Mas Deus, verdadeiramente, santidade é que tu estás plenamente satisfeito em Deus. É tu dizeres: para que é que eu vou pecar?
se Deus é tudo o que eu quero. E Ele me alegra no meu coração. E se calhar aqui é o momento para tu perguntares a ti próprio, para onde é que tu estás a olhar? Para onde é que os teus olhos estão a ir todos os dias? Para onde é que os teus pés se estão a levar? Como é que a tua língua está a ser usada? O que é que ocupa o teu coração todas as manhãs quando acordas? O que é importante para ti realmente? O que queres do teu coração? Esta visão desta santidade de Deus que este homem estava a ter, daqueles anjos, daqueles serafins que gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. E aqui é o terceiro ponto acerca da pessoa de Deus, que é a glória de Deus. A glória de Deus. Não é? Em Êxodo capítulo 33, quando Moisés tem aquele encontro com Deus, Moisés lhe diz: Senhor, rogo-te, tu me mostres a tua glória. E é muito interessante, porque às vezes nós o que é que pensamos de glória? É uma coisa assim um bocado desfocada, não é? Um bocado assim difusa, não é? Uma coisa assim, muita luz, está tudo por ali, mas o que é glória de Deus? Eu acho muito interessante a definição que este episódio diz, Êxodo no capítulo 23 nos dá, diz assim Deus: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o meu nome diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 18 e 19. A glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. É quando Deus se manifesta, é quando Deus age, através de atos simples, até. Quando houve aquele episódio com os discípulos, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz, o que é que Jesus diz? Quem me vê, mim vê o Pai. Então, conhecer Jesus, ver como é que Deus é, como é que Deus está a agir à tua volta e através de ti, ver os atos da bondade de Deus, encontrar a misericórdia de Deus em muitos aspectos, isso é glória de Deus. E por isso toda a terra está cheia da glória de Deus. Claro que vai haver uma altura em que a presença de Deus, em que o pecado vai ser expulso do mundo e a glória de Deus vai se manifestar de uma forma muito diferente. Mas até lá, contemplemos em vermos Deus agir, os atos da bondade, da misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa que nós percebemos neste momento é a importância de tu e eu buscarmos a Deus e termos um encontro com Deus. Com um Deus que é santo, um Deus que é glorioso, um Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos. E o que acontece então? Perante tudo isto, como é que tu ficarias? Se tu visses Deus, como é que tu reagirias? Irias ver a Netflix depois? É curioso, não é? Às vezes nós temos um momento de encontro com Deus e logo nos distraímos, vamos fazer outra coisa. Em vez de aproveitarmos aquele momento para deixarmos a falar ao nosso coração, logo desligamos. E então, nesse episódio é interessante, porque ele diz assim: e então disse eu, ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Diríamos nós em português de Portugal, estou enrascado. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi perdoada, foi perdoado o teu pecado. E então disse isto: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem nada por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que nós percebemos aqui é que, consciente do seu próprio pecado, e do pecado do povo,
temos aqui uma experiência curiosa deste homem. Ele diz que teve medo. Claro que uma das coisas importantes é que quando temos uma experiência com a soberania, com a santidade, com a glória de Deus, a primeira reação é saber quem nós somos, não é quem os outros são. Quando Pedro viu Jesus agir, o que é que ele disse? Ai de mim que eu tenho uma mulher pecadora. Foi isso que ele disse. Quando tu vês Deus, tu não te preocupas com os outros, tu te preocupas contigo. Porque quando tu te preocupas muito com os outros e criticar os outros, se calhar não é um encontro com Deus que estás a ter. Estás a ter um encontro com a tua própria carne. Ou então, com pantufas. Ou seja, quando nós vemos a Deus, a primeira consciência que nós temos é nós próprios, quem nós somos. E eu acho que é um indicador muito interessante, porque às vezes há pessoas que se acham muito santas e passam a vida a criticar os outros. E só revela uma coisa, que eu acho que a coisa menor que eles têm, se calhar, é santidade, naquele seu ato. Porque a primeira reação que nós temos é contra quem nós somos. E esta consciência, não é? Vendo Pedro, postou-se aos pés de Jesus, Senhor, ausenta de mim que eu sou um homem pecador. No livro do Apocalipse, João diz, e quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. Então, o que é a remoção do lixo começa em nós primeiro. Começa em nós. Como Jesus dizia, antes de veres a trave que está no outro, antes de veres o higueiro que está no outro, vê a trave que está no teu. Uma visão um bocado distorcida. Deve ser por espelhos, qualquer coisa assim. Então, se calhar, Deus está a falar ao teu coração hoje também. Quando nós vemos este Deus grande e poderoso, a primeira coisa que precisamos de ter é esta consciência. E deixar que o toque de Deus possa agir em nós. E eu acho que também é muito interessante, porque ele realmente, a santidade começa através de um ato divino. E muitos de nós pensam que a santidade é algo como religião. Nós vamos melhorando por nosso próprio esforço. Não. Na verdade, são nossas escolhas, mas é o poder de Deus em nós. Porque se for as tuas próprias forças, isso é religião. E sabes o que é que vai acontecer? Um destes dias ela vai cair. Mas quando é Deus em ti a mudar a tua vida, então isso vai perdurar. E por isso é por isso que a igreja também tem que ser um lugar assim, onde qualquer pessoa, pecadora ou santos, deve sentir-se bem recebido e amado. Porque este Deus que vê esta atitude deste homem, envia um serafim que toca uma brasa viva que tirou do altar. É uma experiência pelo menos agradável, eu acho. Mas a verdade é que isto purifica a sua vida. Foi uma experiência dramática. E por isso eu acredito que ser como Jesus não resulta num esforço humano, mas resulta numa rendição nossa a Ele. Numa resposta a Ele. E às vezes rendemos-nos é tudo o que podemos fazer de melhor para a nossa vida. Entregarmos-nos é tudo o que podemos fazer melhor, não é? Porque verdadeiramente não há grande hipótese de nós sermos ali. Levantarmos a nossa bandeira branca e dizermos, estou aqui, estou-me a render. Estou-me a entregar a Ti. E penso que esta questão da santidade de Deus, esta questão de sermos como Deus quer que nós sejamos, passa muito por tu deixares que a tua carne, que não melhora, a tua carne que nunca melhora, verdadeiramente ficar entregue a Deus e tu te entregares a Ele. A ideia de não ser um esforço humano, ao mesmo tempo, quando pensamos na rendição, é uma entrega ao Tipo. Eu vejo tanto isto como os bebés, né? Quando começam aos berros, a chorar, quando entram naquele ritmo de choro que nunca mais termina. E eles estão para ali a espernear e a fazer tudo e mais alguma coisa. Né? E alguns pais só pensam assim, ele nunca mais cresce, nunca mais se vai embora, nunca mais vai para a escola e tal. E aí a única forma de ele conseguir é quando ele se entregar. Liga para o avô também não. O avô não é, o avô já foi pai e tenho que reconsiderar que, dou graças a Deus, pela minha esposa, pelo menos nessa altura
a melhor mãe e ela acalmava as crianças como ninguém, não é? As mães têm esta magia, não é? Eu não sei por que razão, mas acho que não foi uma chamada dos homens. Aleluia. Amém. Mas quando ela se entrega, a criança se entrega e ela se rende, ela fica calma, ela fica satisfeita. E se calhar é isso que tu e eu precisamos fazer. Quando Deus aparece, depois desta visão muito interessante, Ele toca e depois aí Deus fala. O Deus triuno fala, porque Ele fala: a quem enviarei, quem há de ir por nós. Nós é plural. É o Deus triuno a falar: quem é que há de ir por nós? E aí este homem diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia 7 tem um comentário que eu gostei imenso, não é? A prontidão do profeta para a obra missionária, sem mais hesitação, deve ser um exemplo para milhares de crentes que, tendo o privilégio de frequentar uma igreja com regularidade, de estudar livremente a Bíblia sem perseguições, nunca permitem um conceito de dedicação, vocação e missão. Venha a demovê-los do seu egoísmo comodista e irresponsável. Graças a Deus, porque muitos têm respondido aqui: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me aonde? Envia-me para o campo de missão. Onde é que é o campo de missão? Fora destas 4 portas. Aí é o nosso campo de missão. Aí é onde Deus nos está a enviar. A nossa casa, a nossa família, a nossa vizinhança, o nosso trabalho. Talvez algum diga: mas eu não sou capaz. Claro que és capaz. Muitos disseram na Bíblia: eu não sou capaz. Alguns disseram: eu sou novo demais. Outros disseram: eu sou velho demais. Agora eu sempre desculpo quando não queres fazer nada. Mas Deus te usa a ti e a mim quando Ele nos chama. E talvez a pergunta que veio ao pensar nisto é esta: porquê é que tu e eu não estamos a responder ao chamado de Deus, afinal? Esta é a pergunta que eu estava a lutar esta semana. Porquê é que tantas vezes nós não respondemos ao chamado de Deus? E eu acho que possivelmente porque nós não temos uma visão, uma experiência com o Deus soberano, santo e glorioso. Se conseguirmos ver, certamente a nossa vida mudará e nós iremos responder ao chamado de Deus. Então, o que é urgente para nós, é termos um encontro com Deus. É termos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não vamos dizer não a Deus. Podemos dizer não ao pastor, podemos dizer não à pessoa da nossa casa, mas a Deus, se nós virmos tal qual Ele é, nós não vamos dizer não. Eu acho que o problema principal é que por vezes nós não temos uma experiência com Deus real, temos um Deus aqui imaginário na nossa cabeça. Porque se nós víssemos a Deus, como é que eu ia dizer a Deus não? Como é que eu posso dizer a um Deus que enche todo lugar, a um Deus que é soberano sobre tudo, que é todo poderoso, como é que eu posso ousar dizer não? Não consigo, é impossível. O que nos falta, se calhar, hoje, é termos este encontro com Deus. Porque quando Deus chama este homem, Deus vai dizer: olha, Isaías, é assim, tu vais, mas ninguém te vai ouvir. Tu vais falar, mas ninguém vai escutar. Porque realmente ele tinha aqui uma tarefa muito ingrata. Ele diz: vai e diz a este povo: ouvi e não entendeis, vede e não percebeis. Ou quer dizer, a mensagem dele em parte já estava fadada ao insucesso. Aparentemente. Porque o que Deus queria não era a mensagem, o que Deus queria era o mensageiro. E então eu dizia, o versículo 10, torna insensível ao coração deste povo, endurece os ouvidos, fecha os olhos. Eu não vou ter tempo para explicar isto, mas basicamente Deus sabia que o povo não iria receber esta mensagem. E por isso Deus sabia que a mensagem que Isaías ia falar não ia ser escutada pelos homens. Mas mesmo assim ele tinha que fazer isso. E então disse eu: até quando, Senhor? Versículo 11. E Deus respondeu: até que tudo seja destruído. E então a pergunta é: eu não sei porque é que isto ficou tão um bocadinho depois. Isto foi quando eu transferi. Isto deu baralho. Isto alguém dizer, para aqueles que não conseguem ler: mantém a esperança mesmo quando tudo parece perdido.
Porque o versículo 12, como termina este capítulo, o versículo 13, como termina, né, diz ele assim: mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída. Reparem bem, mesmo se houver a 10ª parte da nação de Israel ficar lá, mesmo assim será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A Santa Palavra é o toco. Ou seja, o que ele estava a dizer é que mesmo que aparentemente tu percebas que tu achas que tudo vai acabar, há uma coisa: o toco vai salvar. A vida vai salvar. E a santa semente que é a Palavra de Deus vai estar lá. Então o que eu te quero encorajar nesta manhã, mesmo que não pareça com aquela letra pequenas, é mantenha a esperança quando tudo parece perdido. Porquê? Porque verdadeiramente, por quando tudo parece perdido, Deus ainda está presente. E talvez, em meio aos momentos que estejas a passar, talvez tu sintas que a tua vida, a tua família, o teu ministério é como um toco. Mas o Deus que dá as sementes é o Deus que tem poder para dar vida quando tudo parece estar morto. E é emocionante, porque no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Jesus, o Filho de Deus, sairá de onde menos se espera. E por isso eu quero te encorajar esta manhã. Tomás de Aquino, um importante pensador, filósofo e teólogo católico, quando ele teve um encontro com Deus, e a sua vida mudou, ele disse assim: tudo que eu escrevi parece palha quando comparado com aquilo que eu vi. E o meu desejo nesta manhã, sincero, é que tu e eu possamos ver a Deus, possamos ter uma experiência com Deus e possamos dizer: eu vi o Senhor e isso mudou a minha vida. Não tem que ser uma experiência. Eu espero que não seja uma experiência como Moisés teve, mas eu espero que seja uma experiência que aqueça o teu coração, que traga a profunda convicção à tua alma, que traga a certeza de que Ele está contigo, que traga uma chamada para ti, uma chamada para o propósito que Ele tem para a tua vida, que traga também a convicção de que mesmo que tudo pareça ter sido destruído, mesmo que aquela árvore pareça ter ido para baixo, Deus está presente, e o toco, aquele tronco que está ali, aquilo vai dar vida, aquilo tem vida, aquilo vai brotar. E até lá só há que fazer uma coisa, é esperar e confiar em Deus. É acreditar que o tempo vai chegar. Lá em Celurico, onde plantamos as nossas primeiras árvores, pusemos uma parede, não é? E assim daí eu comentávamos: eu acho que ela está morta. Isto não é nada, é só um pau. E a primavera chegou e ela está... Só falta as pedras, mas elas vão chegar. E eu acho que na nossa vida muitas vezes é assim também, gente. Há muitas alturas em que na nossa vida nós vamos sentir assim como Isaías estava a sentir. E coitado dele, tenho pena de Isaías e de Jeremias. Profetizaram um pouco para saber que não iam ouvir, que não iam receber a mensagem. Mas eles só tinham que fazer uma coisa, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E é isso que eu acho que Deus também pede a ti. Deus só te pede a ti e a mim, que nós sejamos fiéis na nossa caminhada com Ele, no nosso amor por Jesus. E que, no entretanto, deixemos que as nossas experiências com Deus, o encontro com Deus, possa aquecer o nosso coração, possa transformar a nossa vida, possamos trazer a convicção onde Deus está, apesar de onde tu possas estar. E talvez alguns de nós pensamos: se eu estou aqui, onde é que Deus está? Já alguma vez fizeram isto a Deus? Essa pergunta a Deus eu já fiz algumas vezes. Algumas vezes eu sou um bocado, se falo com Deus coisas que nunca falarei com ninguém.
eu digo assim a Deus, Deus, eu sei que tu consegues aguentar tudo, por isso eu vou dizer tudo que está aqui na alma. E digo coisas que realmente são um bocado cruas, coisas que são duras, mas Deus sabe que eu estou a pensar nelas, porque eu não vou dizer? Achas que Ele vai ficar surpreendido comigo e dizer assim, não sabia que tu dizias uma coisa dessas? Depois tu fala uma coisa dessas, fala. Eu também tenho sentimentos, também tenho pensamentos, também tenho, às vezes, momentos em que eu prefiro sair de casa e caminhar sozinho, porque aí não sei ter ninguém. Mas o que eu acho que é impressionante nessa história é que o encontro com Deus vai mudar a tua vida. Isso que eu te quero propor esta manhã é que deixes Deus se encontrar contigo e que tu vejas onde Deus está. Não chamas Deus para o teu lugar. Vai tu para o lugar de Deus. E eu creio que se for assim, esta soberania, esta santidade, esta glória de Deus vai encher a tua vida de tal maneira em que tu, quando Ele te perguntar, olha, quem reirei, quem há de por nós, o que é que tu vais responder? Respeita a mim. Mas porquê é que nós não estamos às vezes a responder-nos aqui e vendo a mim? Porque nós não temos esta experiência com Deus. Deus é o Deus da prateleira, o Deus das histórias do passado. Mas esta manhã eu creio com todo o meu coração que o Senhor se trouxe aqui hoje, nesta manhã, para que tenha um encontro contigo.